Olá mundo, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast aqui pela Gigahertz. Esse é o Olá Mundo 27, comigo Guilherme Rambo. Como sempre estou aqui com o Fernando Boom, beleza? Beleza, como é que estão as coisas por aí? Tudo bem por aqui, quero agradecer aí o pessoal que está escutando, que está mandando feedback, mandando perguntas. Quero agradecer também o nosso patrocinador, que é a ExpressVPN essa semana. E eu quero trazer um follow-up, Boom, porque na verdade a gente, né? Porque eu prometi que eu ia mandar um PR agora, né, semana passada, e eu não mandei agora o feedback, eu mandei uns dias depois, mas mandei o PR lá no PyStats, e o PyStats tem um widget com interação agora, que já é alguma coisa. Pois é uma interação bem simples, mas é melhor do que nada. Pois é, primeiro, brigadão aí pelos PR, eu não ia ter tempo essa semana para olhar nisso. Teve um que já foi bem bacana primeiro lá sobre facilitar para external contributors, então já está mais fácil se alguém quiser dar uma olhada no projeto, rodar ele e tal, ficou um pouco mais tranquilo aí de rodar. Teve um bônus, né, eu tinha até esquecido desse aí, é porque quando eu peguei o projeto para mexer aqui, como ele tem extension, app groups e tal, aí, pra até fazer compilar com a minha conta de developer, e aí tinha que ficar mudando o app group e tal. Então, nos meus projetos open source, eu tenho seguido esse padrão de usar o arquivo xcconfig lá, e aí tem um arquivo separado só pro TeamID, e aí tem um scriptzinho que você roda a primeira vez, e ele cria esse arquivo para você, e esse arquivo não fica em controle de versão, então... roda um comando e o projeto tá pronto e é só usar. Realmente eu gosto desse setup. Não, é bem bacana. Eu vou dar uma copiada depois em qualquer outra coisa que eu tiver para usar isso, quando eu tiver tempo e paciência. Mas é bem bacana. Se eu não me engano, eu lembro que tinha uma coisa parecida, não sei se é igual ou não, mas acho que era parecida no repositório do Firefox. Mas agora eu não lembro. Vários projetos têm, principalmente projetos maiores, né? No caso ali... O PyStats você não tinha feito porque é um projeto menor. Sim. Então, uma outra contribuição aqui e ali, tudo bem, né? Mas aí quando começa mais gente participar, realmente faz todo sentido. E primeira vez que você vai fazer, horrível, assim, porque é um monte de configuração para mexer e tal. Mas aí depois que você já fez uma, duas vezes, você faz de olho fechado em 5 minutos e é isso. Pois é. E então ali para a questão da interatividade do widget, né, eu achei bem bacana. Eu basicamente aprendi mais vendo o teu PR do que vendo o vídeo da WWDC, porque eu não lembrava mais. Opa! Porque ver o negócio em prática ali num código que tu já conhece também muda bastante, né? Mas eu achei bem simples mesmo, assim. A quantidade de alteração no código não foi grande para fazer ele ficar interagível, né? Não sei se essa palavra existe, provavelmente não. Mas... o que eu achei bacana foi a animação. Eu pensei, olha só, o Ramo fez altas animação bacana ali dos números fazendo transição e tal. E não para desmerecer o teu trabalho, mas é só uma coisa que já vem no próprio SwiftUI agora, que é o Numeric Content Transition. Estou olhando aqui. Então... o modifier é Content Transition, e aí acho que é Numeric Text a opção. Numeric que Text, tipo, isso. Se você tem um container que tem texto, você bota isso nele. E aí no widget, quando troca o valor do texto, ele faz uma animaçãozinha bacana, como se fosse tipo aqueles indicadores que fica girando, né? Um negócio meio assim. Pois é. Não, porque na hora que eu vi a animação ali na descrição do PR, eu pensei, foi longe mesmo, Rambo, tava empolgado. Mas ficou muito bacana ali, ficou massa. Agora ali, só apertando ali no meio do widget, ele atualiza as coisas, que antes... O único jeito de forçar uma atualização era abrindo o app, né? Então ficou bem mais bacana com esse negócio. E de fato, eu vou até abrir aqui, porque eu lembro que a quantidade de código não foi grande, o que mostra que não é o bicho de sete cabeças adicionar esse tipo de alteração nos widgets que você já tem por aí. Mas olhando aqui, somando os dois PR relacionados a mudanças do widget, isso leva em consideração também umas alterações que tu fez para UI, né, no background, para usar aquele novo estilo que agora tem nos widgets, para ficar mais bonitinho. Que na verdade foram dois PRs, além daquele do setup, que é irrelevante para o negócio dos widgets, mas dos widgets foram dois. Um foi fazendo os widgets funcionarem compilando no SDK do iOS 17, porque por padrão, se você pega um projeto existente de widget, só compila, ele não vai funcionar, que teve umas mudanças importantes ali.
Então eu tive que fazer um pouquinho de if available ali para manter o deployment target do app o mesmo. E aí a parte de interatividade em si foi tipo pouquíssima coisa. Pois é. Tudo, os dois PRs, eu tô vendo aqui, somando tudo, dá mais ou menos 170 linhas, assim. Isso contando, né, os PBX Proj, os XC Scheme, essas coisas todas. Então, achei bacana mesmo, tipo, quando eu só via questão de interatividade sem olhar as palestras ali tudo, eu achei que ia ser um bicho de 7 cabeças, porque a Apple adora adicionar intent de tudo quanto é jeito e mais configuração de projeto. E, sei lá, eu não tinha muita certeza de como que ia ser. Vi uns videozinhos, pareceu mais tranquilo, daí agora vendo o teu código deu pra ver que de fato é bem straightforward, assim, dá pra... Né, se alguém aí tem algum app com widget que basicamente só quer fazer um refresh, até recomendo dar uma olhada ali no PyStats para ver como que o Rambo fez, ficou bem tranquilo de entender ali o que está acontecendo. E inclusive a questão das animações mesmo, é bem bacana ver o widget animando ali na tela, porque a gente sempre foi uma coisa estática, né? Às vezes tu tinha a sorte de estar olhando pro widget quando ele atualizava, e atualizava sem nenhuma animação. Então, bem bacana, bem legal. Eu espero ter um pouco mais de tempo para começar a dar uma olhada em relação ao widget de parar ou não parar o Pi-hole em si, né? Mas eu até difícil. ia falar, eu quero fazer esse widget ainda, né? Mas não sei se eu vou ter tempo, de repente você vai me ganhar na corrida aí, vamos ver quem faz primeiro, mas tá nos meus planos, né? Esse primeiro aí foi só molhando os pés. Não, ficou bem bacana, de novo, eu recomendo aí qualquer pessoa que tá afim de ver como funciona a interatividade com o widget, dá uma conferida ali no código. O código do Rambo tá bonito, se tiver coisa feia pode ver que pode fazer um alter ali que o meu nome vai estar lá. Não, coloca o nome correto no recurso. É blame. Git blame. Né? Git blame. Na verdade tinha que chamar Git shame, né? Pois é, o Git não mudou, né? Só o Xcode mesmo que tá mais politicamente correto ali na interface, né? Ainda é blame no Git, né? Tá certo? O comando o blame, pra quem não sabe, né? É pra você ver quem foi a última pessoa que mexeu numa linha específica de código de um projeto no Git. Ou seja, né? Deu ruim aqui nesse negócio aqui, é nessa linha aqui, vamos ver quem é o culpado ou a culpada, né? Então, git blame, e aí mas aí a Apple resolveu botar uma coisa um pouco menos, né, agressiva no Xcode, acho que é show last change. É tipo, tá, beleza, é o que faz realmente. E é um nome melhor até, né? Porque, tipo, a pessoa que não sabe o comando, tipo, nunca vai esperar que seja blame, a gente sabe só porque já usa há anos. Mas se você fosse procurar nos menus e tal, você ia procurar por change, last change, alguma coisa assim. Sim. Não, pois funciona bem no Xcode, por isso que até nem lembrava mais que no Git ainda era o nome clássico, porque quando eu tenho que usar, eu acabo usando só no Xcode, né? Já tá ali, já tá bonitinho e tá. O problema é quando tu vai fazer um git blame e achando, olha só esse código aqui, vê que quem fez o código foi você, né? Nossa, direto, cara. Dói na alma, assim, mas acontece mais do que eu gostaria. Eu fazia de propósito na época da firma, quando tinha lá, a gente reunia a galera pra discutir alguma coisa que não tava funcionando, algum problema lá que tinha dado e tal. Aí eu, de propósito, às vezes eu falava assim, putz, quem é que foi o idiota que escreveu isso? E aí eu ia olhar lá, né? Mas eu sabia que era eu, falava só de zoeira. Sim, é o clássico, né? Tipo, fiz o git blame e achei eu mesmo. Pois acontece bastante. Bom, dado esse follow-up e comentário sobre Git, até que o assunto principal do episódio de hoje tem um pouco a ver com isso, porque você vai acabar mexendo bastante com Git e com if available e essas coisas, porque a gente vai falar hoje sobre suportar múltiplas plataformas, mais especificamente plataformas da Apple, nos apps e compartilhar um pouco das nossas experiências fazendo isso, em grande parte porque na semana que estamos gravando a Apple liberou o SDK do Vision OS para o Xcode, lançou aí o segundo beta do Xcode 15, tem o SDK do Vision OS, então muita gente está agora começando ali né, que nem eu fiz com os widgets, começando a molhar os pés na realidade virtual.
e vendo o que acontece com os seus apps quando compila ali no SDK do Vision OS. Então, acho que seria interessante a gente compartilhar aqui as nossas experiências, não especificamente com o Vision OS, porque saiu tipo ontem, quando estamos gravando, então é muito cedo, né? Eu até posso falar um pouquinho do que eu vi, mas vai ser pouca coisa. Mas a gente já fez isso outras vezes, já, né? Estamos aí desde os primórdios das plataformas da Apple, do Mac e iPhone. Então a gente já fez isso outras vezes, tem código que suporta múltiplas plataformas. Então eu vou começar por você, Boom. Qual é o primeiro passo? Tipo, eu tenho... Vamos começar simples assim, vamos começar com uma library. Que, tipo, você tem um framework lá, e aí digamos que você tem um app para iPhone, e aí você tem um framework lá onde você implementa o seu banco de dados e tudo mais, e aí você quer colocar um app de Apple Watch e quer compartilhar esse código. Aí você vai lá, habilita o WatchOS no framework e não compila mais. Como faz? Então, daí a primeira coisa tu chora, né? Porque tu vê que tem 500 erros ali no Xcode, tem que ver o que tá rolando. Né? Porque sempre, né, considerando aqui uma situação de uma library, tu vai ali na definição do package, tu adiciona uma nova plataforma, tu muda teu esquema para compilar naquela plataforma, esperando que vai dar tudo certo, e dá tudo errado, né? Explode, dá erro para tudo quanto é lado e tal. Só que nessas horas é, né, sempre bom não se estressar, não botar o pé pelas mãos aí, porque tudo dá para ser resolvido. Primeira coisa, né, simplesmente vai vendo os erros. O que eu gosto de fazer é basicamente ver se tem algum tipo de erros incomuns, né? Por exemplo, eu estou usando X library ou X, né, sei lá, coisa do Foundation lá, ferramenta do Foundation, que não funciona desse mesmo jeito no Apple Watch e funciona bem para, sei lá, para iOS. Então, eu começo a ver, todos esses erros aqui são em relação a isso. Daí já começa a ficar um pouquinho mais tranquilo, começa a ver, olha só, desses 200 erros que eu estou vendo aqui, eu tenho, na verdade, 8 tipos de erros só. O resto é só uma repetição desses mesmos erros que estão acontecendo, porque pelo resto da aplicação, né, tu vê esses erros e tu começa a ficar um pouco mais tranquilo. Vai dar trabalho, mas não é aquela coisa de 200 erros diferentes que tu vai ter que arrumar. Exatamente. São uns 8, né, 10 erros ali que tu vai ter que resolver. Vai ser trabalhoso pela repetição e tudo mais, mas tu vai resolver, né, do mesmo jeito para vários lugares diferentes. Tu tinha que fazer um select distinct, né, nos erros, tipo assim, porque aconteceu isso ontem quando eu botei lá Vision OS no Chib Studio e fui compilar, tinha tipo 300 e poucos erros. Aí a maioria era porque UI Screen não tem no Vision OS, não está disponível no Vision OS. Então, e eu tinha lá vários lugares que usavam para pegar o scale factor lá do display e tal, que na real não é mais a melhor forma de fazer isso, porque você tem o Trait Collection para fazer isso, né? Então o ideal é você usar Trait Collection, e aí, beleza, fui lá. Só que aí foi isso, tipo, tinha 300 e poucos erros, mas desses 300 e poucos erros, 200 e poucos era UI Screen. E aí, às vezes, dá esse erro, e aí isso quebra algo que vem depois. Sim, então dá um erro diferente numa coisa que depende daquilo, mas o erro é porque aquilo não está compilando porque faltou o UI Screen nesse exemplo. Sim. Então é importante fazer esse overview, que nem você disse, e ir um por um, né? E eu sempre procuro pegar primeiro o que tem mais. Tipo assim, tem 200 erros falando de UI Screen, eu vou resolver isso primeiro. Porque se você resolve o erro que tem mais ocorrências primeiro, a chance é que você vai corrigir vários outros também que aconteceram por causa daquele. Sim, isso é bem normal, bem normal. E então, assim que tu vai começando a fazer essas coisas, outra coisa que eu gosto de fazer, né, é uma estrutura bem... Se eu não me engano, eu aprendi isso vendo algum projeto da Apple mesmo, que eles têm naqueles tutorial lá de como usar SwiftUI em Mac, iOS e tudo mais. Eu sempre crio uma pasta chamada plataforma X, tipo iOS, outra WatchOS, e outra vai ser o Shared. E isso para já começar a separar, porque tem muitas coisas que vão ser só específico de plataforma A ou B.
Então, olhando a estrutura do projeto, eu gosto de saber que, esse código aqui, ele já está, só olhando a estrutura mesmo, sem nem abrir o código, tu vê, esse código aqui já está sendo compartilhado por um ou mais targets do meu projeto. Esses aqui são só iOS, esses aqui são só WatchOS. Então, ficam, para mim, né, eu gosto bastante de separar assim, porque já dá aquela bird's eye view, né, tu consegue ver o teu projeto com uma estrutura bem simples ali de ok, se eu vou mexer nesse cara aqui, ele é shared, então tem que tomar cuidado com outras coisas, tu já vai com aquela, né, preparado para lidar com os if-defs, porque, né, vai acontecer. Uhum. Não sei como é que tu gosta de estruturar o teu projeto, se tu faz assim ou tem alguma ideia diferente. Varia bastante o que eu observo também, assim, a gente falou de corrigir os erros, né, e tal, aí voltando aqui, por exemplo, de UI Screen, não tem no VisionOS, tá, beleza. Como que eu corrijo esse erro? Não tem UI Screen no VisionOS, e não tem solução, não tem como achar ali um UI Screen dando sopa, sei lá. Então, tem que dar um jeito. O jeito é você não usar. E aí, como que eu não uso? Aí você começa a pensar, tem alguma coisa que substitui nessa plataforma específica? Ou melhor ainda, tem alguma coisa que substitui que funciona em todas as plataformas? E aí, no caso, o que eu fiz, como tinha bastante referência para UI Screen, eu fiz o Shimming, que é... Eu criei uma UI Screen Shim, que é um NSObject lá, simples, que só compila no XROS. Eu vou falar XROS bastante aqui, tá? Porque é if OS XROS. O if-def ainda usa XR, né? Então eu vou falar direto. Quando eu falar XROS, entendam VisionOS. Então, eu fiz essa classe que compila e ela implementa as interfaces de UI Screen que eu estava usando, que no caso eu acho que era só tipo Scale e Bounds. Acho que era só essas duas propriedades que eu usava. E aí, quando tá compilando pro VisionOS, ele tem um type alias de UI Screen para UI Screen Shims, ou sei lá como é que eu chamei. E aí tudo funciona. E aí na implementação disso, pro Scale eu retornei só 2, eu acho, porque para todos os efeitos práticos é o Scale. E para Bounds eu retornei um número mágico. Por quê? Porque se alguma coisa quebrar e eu for ver e tiver esse número mágico lá, então é tipo seed size, width 555, height 555, tipo isso, assim. Então, se eu ver 555 em algum lugar que tá quebrado, layout, alguma coisa, você, isso aqui tá quebrado porque eu assumi o bounds ali e tá errado. Então, é um jeito de você resolver quando você tem muitas ocorrências, porque tipo, era realmente em muitos lugares, e nem todos esses lugares eu tinha ali um trait collection na mão ali que eu pudesse usar rapidinho e substituir. Em alguns eu tinha. Onde era UI View Controller e tal, que tem uma trait collection, eu usei trait collection. Mas onde não tinha, que tinha umas paradas mais globais, assim, eu fiz esse shim lá e ele só afeta mesmo o VisionOS. E vale dizer que isso é o tipo de coisa que você faz no começo, mas a ideia é que depois eu vou tirar isso, né? Eu só fiz isso pra, tipo, vamos fazer compilar o mais rápido possível. Sim, isso também eu acho extremamente importante tipo, de fazer. A meta no início tem que ser, vamos fazer compilar, né? Porque depois disso tu vai vendo os problemas e tal. Eu lembro quando eu estava trabalhando numa parte de... Eu só queria ver como que o projeto do Pato ia se comportar usando o Catalyst, né? E é um problema muito parecido. Tu tá simplesmente adicionando uma plataforma nova. Apesar de usar o UIKit, tu vai estar rodando dentro do macOS. Então tem um monte de detalhezinho ali que tu acaba fazendo, os if-def da vida. E a ideia era essa, deixa eu fazer isso aqui rodar com o Catalyst. No meu caso, se eu me lembro bem, até rodou tudo de primeira, mas depois começou a dar uns crashes relacionados a coisa de tela e tal. Daí sim, tá compilando, tá tudo certo, eu consigo ver os erros, daí vai anotando todos os problemas que vai encontrando, porque senão é fácil de esquecer. Eu gosto de anotar no próprio código mesmo, botando um to-do, alguma coisa assim. E daí vai, problema por problema, vai fazendo ali as anotações e vendo, né, qual vai ser o próximo passo, qual que vai ser a coisa que
Eu particularmente gosto de fazer low hanging fruits, nesse caso, que basicamente é o que é o mais fácil de fazer, né? Porque dá um pouquinho aquele moral boost, assim, de a coisa tá indo para frente, porque às vezes se pegar um erro que é muito complexo, acaba ficando mais chatinho, e de repente esse erro complexo está sendo travado por coisas que podem ser um pouquinho mais simples de resolver ali, então mais... depende do humor, velho. Às vezes tu tá querendo um desafio maior, tu vai pro problema mais cabeludo mesmo. E daí sim, daí vai começar a botar um monte de if-def lá, if can import, se não me engano, para dependendo de, isso aqui tá rodando no Catalyst, então posso talvez chamar o AppKit aqui e tal. Isso, então, cara, vale a gente trazer talvez um overview desses ifs aí, porque eu vejo muita galera se complicar usando isso, e eu me complico também usando isso, porque é complicado. Sim. Porque o que acontece? E aí o if que a gente está falando é o hashtag if, né, que é um compile time check ali que você tem tanto no Swift quanto no Objective-C, mas no Objective-C é diferente. Então, vamos falar a versão Swift, e aí a versão Objective-C, quem precisar, traduz e procura, né? Mas que daí você tem que importar aquele target conditionals lá e tudo mais. Mas enfim, vamos para Swift. Então você tem ali hashtag, aí você tem hashtag if OS, e aí entre parênteses o nome do OS. Aí você iOS, WatchOS, tvOS, e por aí vai. Só que tem um problema. Tudo que não é macOS é iOS. Então, se você fizer um ifOS iOS, vai compilar para iOS, para tvOS, para visionOS, para tudo, basicamente, menos Mac. Então, não adianta. Por exemplo, o lance do Vision já não adianta. Então, eu tinha lugares, porque o Codebase do Chiba Studio, ele algumas partes mais core ali já são cross-platform, Mac e iOS, Mac nativo, no caso não Catalyst, porque a gente tem um pipeline de assets que constrói ali o conteúdo pro app que compartilha código e que roda no Mac. Então, eu já tinha alguns if iOS lá e tal, e aí eu tive que botar, tipo, dentro do if iOS, um if XROS, XROS ou não, né, dependendo do que você quer fazer, porque é isso, OS, iOS vai bater tudo que não for Mac, basicamente. Sim. E aí você tem o can import. O can import, eu prefiro usar o can import normalmente. Sim. Então eu uso tipo can import UIKit, por exemplo, e aí se a plataforma tiver UIKit, vai compilar. E aí, de novo, isso vai incluir VisionOS, iOS, vai incluir WatchOS também, vai incluir tudo menos Mac, basicamente. Então eu tenho alguns lugares, tipo assim, if can import AppKit and not target environment Mac Catalyst. Eu posso importar o AppKit, mas eu não tô no Mac. Eu tô num negócio de Catalyst que é iOS. Eu quero usar UIKit. Então, olha, pode dar umas combinações bizarras esses ifs aí, mas é o que você tem que fazer, não adianta, né? Aí a dica que eu dou e que eu costumo fazer é tentar centralizar esses ifs em pontos mais de baixo nível ali do seu código que as outras coisas usam. Então, por exemplo, todo mundo, eu acho, que tem um app que ou uma library que compila principalmente para iOS e para Mac, vai ter lá um type alias platform image, platform color, platform view, platform não sei o que aí vai para UI view no UIKit, no iOS, NS view, porque eu tenho até um protocolo que é tipo platform agnostic view representable, que ele é em UIKit ele é UI View Representable, em AppKit ele é NS View Representable, só que você consegue implementar uma versão só, uma implementação desse protocolo, e vai funcionar nas duas plataformas. Claro que a view por trás também tem que, né, funcionar nas duas plataformas. Eu tenho umas paradas de layer também, porque o layer da view no AppKit é optional. Então eu tenho várias dessas coisinhas. Mas a moral da história é, eu centralizo isso, eu tenho uma pastinha lá no Framework Foundation do meu projeto,
que é, tipo, platform. E aí lá dentro tem essas definições e esses ifs todos, porque se você começar a salpicar ifs no código, não vai ficar legal. Fica ruim mesmo. Sim. Então, e querendo ou não, eu acho que essa feature nova do Xcode, que para quem não sabe agora, se tu tem um if-def ali, né, eu vou ficar chamando if-def porque, né, não tem se como. morte. Né? Se tu usa um hashtag #semorte, o Xcode ele vai fazer, ele não vai fazer highlight, ele vai fazer um dim, né, ele vai deixar um pouco mais apagado o código que não é do target que tu está selecionado, né, do esquema que tu está selecionado. Isso é Sim. bem legal, eu estava até comentando contigo antes de gravar, que antes, quando eu vi isso nos vídeos, eu fiquei naquela, será que é bom, será que não é? Porque pode ser um pouco distracting para ver essas coisinhas e tal, mas vendo assim, o pouco que eu vi, o pouco que eu usei, eu achei bem interessante mesmo, porque, querendo ou não, é mais uma ferramenta que te mostra, eu estou, de fato, trabalhando agora na versão de iPhone. E, né, joga a primeira pedra quem nunca estava trabalhando num target, sei lá, de macOS achando que estava no de iPhone, porque, né, milhões de razões. Então, eu achei bem bacana isso, né, deixa bem óbvio, só que também ele vai deixar mais óbvio se o seu código está cheio de conditional, de plataforma. Né? Porque, assim, antes tem a parte ali laranja, né, se você está usando um dark scheme e tal, tem o if-def que chama atenção, só que agora vai chamar mais atenção ainda, se você tem, porque às vezes tu tem um bloco grande pra caramba, assim, no teu código, e tu tá ali vendo ele e tu nem percebe que esse código, esse bloco ali, ele faz parte de uma plataforma específica e não de outra. E agora Mas tu vai é muito conseguir bom dizer. isso. Ficou bem legal. Porque já aconteceu várias vezes comigo de tá mexendo no código ali e tá mexendo na parte errada do código. Ou então de fazer o hashtag if ali e errar alguma coisa, botar. Porque o autocomplete pra isso não é muito bom. É botar alguma coisa errada ali e aí, na verdade, tava compilando o else ou não tava compilando nada. E eu ficava tipo, nossa, mas por que não tá? Aí eu botava tipo, né? Tipo, batia no teclado ali e compilava. Sim. Não, é um negócio que não tá. Então esse lance dele escurecer o código que não tá sendo compilado pro target atual, eu acho fantástico. Até porque, tipo, no Codebase do Chibi Studio, eu tenho uns arquivos inteiros, assim, que é tipo if.os, iOS. Então, se eu tô compilando pra Mac, o arquivo inteiro não compila nada. E aí, se eu vou mexer num negócio ali, é bom ver que, tipo, ou eu tô no arquivo errado, ou eu tô com o scheme errado selecionado lá pra compilar. Sim. Pois eu achei bem legal e deu pra ver que a Apple está percebendo que agora uma pessoa que programa, digamos aí, só para iOS, não é só mais um programador iOS, né? Também, por mais que seja base de quase tudo, mesmo que tu não trabalhe com Mac, tu tem ali o relógio, né? Tu tem o WatchOS, tu tem o iPad, que teoricamente, né, também é separado, tem, né, o iPadOS e tal. Então, dificilmente tu fica preso dentro de uma plataforma só, quando tu está trabalhando para algo, né, no mundo Apple aqui. Então eu achei bem bacana que a Apple está se preocupando com isso, deixando, né, a ferramenta um pouco mais óbvia para quem está usando de onde que eu estou alterando, que código que eu estou olhando agora, porque faz diferença, assim, faz diferença tu ver que, ainda mais é quase que um debugger real time, né, se o teu if está certo ali. Porque tu consegue, né, que nem tu tava falando, tu consegue ver ali se tu fez o if e um else e um end if e de repente o teu código que tu achava que era para ser para iOS foi para, sei lá, macOS, ali já vai mostrar, né, rapidamente que não é o caso. Então, bem bacana, tô empolgado para usar isso. Infelizmente a feature que eu tô trabalhando agora no Pato eu não vou ter isso, né? Eu não posso falar aqui o que eu estou fazendo, mas enfim, eu não estou tirando proveito dessas coisas. Por isso que eu nem olhei muito a questão do beta, porque senão talvez ia estar mais empolgado ali, né, para usar no dia a dia. Não faço o que eu estou falando, não trabalhe com beta no dia a dia. Eu faço isso às vezes só porque é divertido e eu odeio minha vida. mas bem bacana mesmo, eu tô achando legal.
Eu não fiz nada pro Vision S além de compilar um Hello World e ver ele funcionando, porque eu estava mais interessado em ver o simulador ali. Depois de dar uns 3 crashes no simulador, eu consegui fazer funcionar, então eu achei bem interessante que é como... Acho que a gente comentou aqui antes, basicamente ter o conhecimento de SwiftUI vai valer ainda, o que eu achei bem legal. Sim. Eu vi alguns apps aí rodando dentro do Vision OS, que eu achei bacana, e de fato parece que vai ser útil, não vai ser, só que tá aqui o meu app, deu. Mas para quem está usando o famigerado óculos aí da Apple, eu acho que vai ter uma gama grande de aplicativos, porque pelo que eu estou vendo, pelo que eu estou lendo por aí, é um trabalho chatinho, mas pelo fato de ser tão novo, tão diferente, o pessoal está bem empolgado em adotar, né, de ver como que o app vai funcionar ali, se tem que mudar muita coisa ou não, ficar brincando com aqueles Z-Index lá para dar um pouco de 3D no aplicativo que é até então estático. Então, isso tudo que a gente está falando aqui vai ser bem útil para isso, né? Porque tu tem aí o teu aplicativo, quer brincar com ele no Vision S, ver como é que ele funciona. Tu fatalmente vai ter os IFOS, XROS ali no meio do código e vai ter que lidar com isso, porque não tem muito como fugir disso a partir do momento que tu está, né, compartilhando o código. Este episódio do Olá Mundo é patrocinado pela ExpressVPN. A ExpressVPN oferece 2 grandes vantagens que são uma conexão segura para você navegar e a possibilidade de você usar a internet como se você estivesse em qualquer país do mundo. A questão da privacidade todo mundo já sabe. Quando você se conecta especialmente a um Wi-Fi público, não é nada impossível alguém se enfiar ali no meio da sua conexão e colocar os seus dados em risco. Com a ExpressVPN, você protege a sua conexão e você passa a usar o seu dispositivo, seja computador, celular, tablet ou até mesmo uma TV, com absolutamente tudo criptografado e como se você estivesse numa espécie de modo anônimo permanente. Isso quer dizer que ninguém consegue rastrear a sua atividade nem olhar para os dados trafegados. Já a parte de você poder se conectar como se você estivesse em qualquer lugar do mundo é ótima porque você pode acessar o catálogo da Netflix, por exemplo, como se você estivesse nos Estados Unidos, que é diferente do catálogo que ela disponibiliza aqui no Brasil, e a mesma coisa vale para outros serviços de streaming, não só de vídeo, como de música também, e o contrário também funciona. Então, se você estiver fora do Brasil e quiser acessar algum conteúdo do YouTube, por exemplo, que só está liberado para o Brasil, com o ExpressVPN você vai lá na lista de uns 100 países que ela oferece, seleciona Brasil, ativa e pronto, dá para ver o vídeo. Uma preocupação que muita gente tem com VPN é como isso afeta a velocidade da conexão, e isso é uma coisa com a qual a ExpressVPN também se preocupa. Por isso, ela oferece uma conexão rápida, sem atraso, conexão estável, confiável e, é claro, segura. Então, para você conhecer mais sobre a ExpressVPN, faz o seguinte, acessa expressvpn.com/olamundo e com esse link você vai ganhar 3 meses grátis na assinatura do plano anual. Você tem 30 dias para testar também e ainda por cima, assinando por meio desse link, você ajuda aqui o podcast. Então acessa lá expressvpn.com/olamundo, garante os seus 3 meses de graça na assinatura do plano anual e começa a navegar pela internet de forma segura, sem ninguém bisbilhotando o que você faz. O link também vai estar aí nas notas do episódio. Muito obrigado a ExpressVPN pelo patrocínio desse episódio do Olá Mundo e pelo apoio a toda a Gigahertz. Uma coisa, já que a gente entrou nessa questão do Vision OS, uma coisa que eu percebi claramente quando eu fiz o Chip Studio compilar, né? Eu fiz ele compilar e rodar. Não falei que ficou bom. É que a Apple não quer que você não use o Lifecycle lá baseado em UI Scene. E o Chip Studio ainda usa o Lifecycle antigo lá, baseado em App Delegate, e não tem lá o Scene Delegate e tal. Eu até acho que eu preferia que eles não... que o app desse crash e falasse, tipo, não usa App Delegate, usa Scene e se vira aí. Porque teve uns comportamentos muito bizarros do app que eu não estava entendendo muito bem o que estava acontecendo, até que eu comecei a investigar melhor e eu vi que basicamente é porque eu não estou usando o Lifecycle lá baseado em UI Scene. Mas
eu acho que o ideal mesmo, né, para quem pode, obviamente, não é todo mundo que tem essa possibilidade, é adotar o Lifecycle SwiftUI, porque dá para ver claramente que o que eles querem é que você faça isso. Então eu tenho um protótipo eu já estava trabalhando para iPhone e iPad, mas agora tô também testando no VisionOS um protótipo do Chibi Studio com a UI, né, tipo 90% SwiftUI e usando o Lifecycle SwiftUI também, para ver o que rola e eu acho que vai funcionar. Eu acho que vamos acabar lançando essa versão em algum momento. Legal. Então, para quem ainda tem o app baseado em App Delegate, não usa o lance de Scene, Lifecycle lá e tal, recomendo começar a pensar em migrar. Sim, isso já era um problema, já é um problema para quem quer fazer o app funcionar bem com o iPad usando o Stage Manager, né? Fica, não que não dê, mas fica muito mais simples usar esse novo lifecycle de scenes, em vez de usar o do App Delegate, porque, de fato, é o caminho, né, que a plataforma está andando, é o que a Apple está empurrando. Então, eu sei como é, né, como alguém que está trabalhando com o App Delegate desde o primeiro app que fez na vida, é estranho começar um app e não ter o App Delegate. Eu já me peguei algumas vezes criando um app do zero só para testar algo. E eu crio o template usando o Sim lá. Não, deixa eu botar o App Delegate aqui que é um pouquinho mais fácil. Na real, eu não sei como é que tá hoje em dia, mas até um certo tempo atrás você até tem um App Delegate, porque tem algumas coisas de Lifecycle que ainda são lá, mas nada dele serve para nada, basicamente. É o did finish launching e é isso. O resto é tudo no Scene Delegate. Então você coloca lá um Open URL da vida ou alguma coisa no seu App Delegate, não funciona e você fica, mas por que não tá? Sim. Pois é, se eu não me engano, quando tu começa um projeto novo, se tu escolher que vai ser SwiftUI, tu não ganha o App Delegate no template. Não, aí não. SwiftUI... Daí é só com Window Group, Scene e tudo mais. Isso, E aí você pode usar o UI Application Delegate Adapter em UIKit, em AppKit tem o NS... Não vou falar tudo de novo. Mas é interessante vendo os vídeos da Apple como eles falam, não, vai rodar o UIKit no Vision OS, sei lá o quê, e ignora completamente. Começa a falar só de SwiftUI pro resto da palestra. O que faz sentido, né? É uma plataforma completamente nova. Querendo ou não, é uma situação onde para desenvolvedor é muito bom, porque se tu usar o latest OS, o latest SwiftUI, toda a plataforma do Vision OS vai rodar o teu código, né? Sim. Então, isso querendo ou não, uma oportunidade de ouro. Não em relação a dinheiro, mas em relação a tu conseguir usar tudo que é novo e bom sem se preocupar se vai ter usuário do Vision OS velho que não vai rodar e tal. Então, exato. Provavelmente essa é a único momento do mundo, se a Apple não mudar como eles estruturam, né, atualização de OS e de frameworks, vai ser o único momento no mundo do Vision OS onde tu pode construir usando o latest framework e todo mundo que tem o hardware vai conseguir usar. O que é bacana, é legal. Dá vontade de criar algo só para tirar vantagem disso, de usar o latest deployment target e não se preocupar que vai ter, não, mas eu não tenho como usar. Então, eu tô pensando ainda, eu acho que eu vou querer brincar de alguma coisa aí com o Vision OS, eu não faço ideia o que. Acho que na pior das hipóteses eu vou fazer o PyStats funcionar no negócio. Só pra... mais um pull request aí pra mandar. Pois é, só pra tá o maluco lá na sala com aquele óculos gigante pensando, será que eu tenho bastante request sendo bloqueado no meu PyStats? Mas você pode fazer uma simulação lá do DNS voando na cara da pessoa. Todo request que a pessoa faz e aumenta o númerozinho, assim, vem um requestzinho e pega fogo na frente do usuário. E pode ser até um jogo que a pessoa tem que adivinhar se o request vai ser bloqueado ou não. Todo mundo começa a vomitar porque tá enjoado com as animações. Pois é, tem isso. Pois é. Inclusive, hoje eu tive a experiência fantástica de ter um crash no preview do Vision OS, e aí
aquela janela gigante na cozinha, né, na cozinha virtual, não na cozinha da minha casa, porque eu não tenho device, mas aquela janela gigante com o Crash lá na cozinha, assim. Mas vou dizer que o Chibi Studio é um app que dá pra fazer muita coisa massa nesse Vision S. Só, né? Nossa. Dá, e eu fiquei muito feliz lendo a documentação, porque tem algumas coisas que eu bati o pé, né, desde o começo do Chibi Studio até, e bati o pé comigo mesmo, né, porque sou só eu o desenvolvedor e o Everton faz os desenhos, então não tinha ninguém para discutir comigo, mas eu mesmo já me peguei algumas vezes pensando, será que esse é o approach correto? E eu tô me referindo a esse pipeline de ser tudo vetor no app, de não usar bitmap nas composições lá dos chibis, das ceninhas que você cria. E isso o payoff agora é fantástico, porque a gente tem aí dezenas de milhares de usuários com uma biblioteca cheia de criações que no dia que eles abrirem lá no Vision Pro deles, as 2 pessoas que comprarem, vai estar lá o chibi bonitão, a pessoa pode ficar a 1 milímetro de distância do chibi e não vai ter um pixel para ver. Que massa. Pois é. E dá pra... a quantidade de coisa que tu pode fazer, né? Dá pra deixar o chibi do tamanho de uma pessoa ali, não é mais nem chibi, é só pessoa mesmo. A gente tá vendo, eu já fiz uns testezinhos hoje aqui, por exemplo, quando você tem ali o grid dos chibis, aí você pode fazer eles sem fundo nenhum, ou você pode ter um background, né, uma ceninha ali. Aí eu já tava fazendo uns testes de levantar o personagem um pouco pra frente do background, né, e aí você já tem um pouquinho de profundidade, de também afastar um pouco, tem alguns elementos de foreground que ficam, entre aspas, flutuando. Eu já fiz uns testes ali também de botar eles um pouquinho mais pra frente pra ver como é que fica, e ficou mó legal. Então, tem bastante coisa aí. A gente tá vendo também, de repente, integrar alguma coisa 3D de fato no app, mas aí já é um projeto para mais longo prazo. Sim. Mas apps de conteúdo, entretenimento, criação, acho que tem um campo fértil aí nessa plataforma. Pois é. Não, na hora que eu vi uns exemplos deles usando ali o Vision S, usando aqueles movimentação com a mão, de escolher isso, escolher aquilo, fazer scroll, pensei, fazer os grid ali no chibi para escolher roupa, né, tipo, essas coisas todas, ia ficar muito bacana. E a extensão que dá para fazer numa plataforma tipo Vision S é fantástico, assim, né, tipo, não tem muito, é meio cheesy falar isso, mas não tem muito boundaries, né? Depende só de onde... Literalmente, né? Não tem um canvas ali que tu está preso. E no app tem até, quando a gente estava falando, né? Tu tem aqueles menu flutuante, que dá para fazer umas coisas muito loucas com isso. Eu tô bem curioso para saber como que vai ser o padrão de UI, porque no início não vai ter, né? Todo mundo vai inventar uma coisa muito louca de como as coisas têm que funcionar. Mas eu estou bem curioso para saber para onde vai caminhar os aplicativos para o Vision S, como é que eles vão ser feitos, se vão ser muito baseados em 3D ou não, se o SwiftUI vai vingar forte que nem a Apple está falando, e eu acho que talvez funcione, porque é bacana, dá uma tristeza a questão do preço do device, que é proibitivo para muita gente, e até a utilidade dele também, né? Mas é uma plataforma que, para desenvolvimento, parece ser extremamente divertido de trabalhar, assim. E eu fico imaginando debugando o app enquanto está usando o óculos lá, vendo os crash gigantes que a gente está falando. Daí vem aquela janela de crash pulando na tua cara, tu fica tonto, começa a vomitar e Eu acho que a Apple perdeu a oportunidade de, quando o app dá crash, pelo menos em modo debug, podia dar uma explosão, assim, né, em 3D. Pois no browser do Pato, quando você limpa todo o teu cache, todo o teu histórico lá, a gente põe fogo nas coisas, né? É o Fire Button. Aí, ó. Dá pra botar fogo na casa toda ali. Pois é. Então, vamos trabalhar nisso. Eu tenho certeza que os engenheiros da Apple não têm nada melhor e mais importante pra fazer, né? Então... Pois é. Mas é isso. Então, a questão de... né, a gente fica falando aqui do Vision S, é difícil não começar a falar de coisa nova, né?
Mas essa parte vai ser extremamente importante, né? Essa parte de começar a definir como o teu código vai ficar, a arquitetura do teu código, como ele vai funcionar em outras plataformas, tá ficando cada vez mais importante. Os devices estão ficando cada vez mais fortes também. Por exemplo, o WatchOS, pouco tempo atrás, era obrigado a ter um iPhone, agora não é mais. Então, os devices ficando mais, né, mais robustos, tu começa a fazer apps mais fortes para eles também e fica bacana. E tu fazer uma arquitetura do teu código onde tu consiga reutilizar muitas coisas, ajuda, vai te deixar mais realizado de ver muito trabalho que tu já botou ali funcionando em outra plataforma também. E essa estratégia que tu mencionou de fazer tipo um protocolo que qualquer interface consegue usar, qualquer plataforma consegue usar, e por trás desse protocolo, daí lá no fundo tu tem os teus if-defs, tu tem essas coisas todas, eu acho muito bom, eu acho bacana, porque para quem está lendo o código ali não se importa com muita coisa que está acontecendo por trás, simplesmente é uma view, simplesmente é um representable, sabe? E o código fica mais prazeroso de ler, né? Não fica com aqueles 500 if-defs que, né, não tem como escapar, mas se tu conseguir abstrair o máximo possível, né, quanto mais abstrato tiver o teus if-defs ali de sistema, melhor, porque dá para entrar num código espaguete tenebroso se deixar isso começar a aparecer lá na frente, né, em vez de deixar na parte do back-end, né, entre aspas. Fica difícil de fazer manutenção depois. Onde eu deixo isso vazar pra parte mais high level é tipo, tem um modifier ali na minha Vue SwiftUI que é só pro VisionOS. Sim. Aí beleza, aí você bota o if ali e tudo bem. Sempre vai ter, né? Agora, se eu começo a perceber um padrão, por exemplo. Exato. Tem um monte de view aqui que tem if OS, XROS, daí tem um modifier, else tem outro modifier. E é sempre muito parecido. Aí, opa, aqui já tem né, vou lá, crio um outro modifier que engloba esses dois, e aí eu uso esse modifier no lugar, porque, né, aí você abstrai e tira aquela sujeira, porque em algum momento você vai querer mudar, tipo, eu quero, agora no XROS aqui era -1, eu quero que seja -1.5, e aí você vai ter que dar um find replace lá, não, né? Sem contar que não dá para esquecer, né, o que eu estava falando agora há pouco, a questão de novas APIs, diferenças de versão de OS. Então, vai ter aquela tree de decisão entre OS diferentes, imports diferentes e versão do mesmo OS diferente. Né? Se for o iOS 17, roda isso, se for o 16, roda aquilo, se for o 15, roda aquilo. Daí, dentro disso ainda tem, se for o iOS faz isso, se for o VisionOS faz isso, sabe? Então, fazer essa camada de abstração em coisas repetitivas é bem importante, eu acho bem bacana fazer isso. Obviamente não é, né, que nem tu falou, não é qualquer modifier que tu vai fazer ali, tu necessariamente precisa fazer uma camada de abstração, porque daí também fica demais, né? Começa... Sim. O bom senso pesa bastante na hora de decidir onde e quando botar os if-defs ali. O lance é que você nunca começa dessa forma. Você começa fazendo o if ali dentro mesmo, e aí você abstrai. A árvore de decisão para você criar qualquer abstração nova, né? Tipo, tô fazendo a mesma coisa em vários lugares, né? Aí você vai, não precisa começar já dessa forma. Assim como, por exemplo, lá o meu super protocolo de UI View Representable lá, eu não criei ele do nada. Tipo, eu tava um dia aqui olhando, né, pensando na vida, pensando na morte da Bezerra, e pensei, vou criar um protocolo. E eu tava lá fazendo negócio, aí eu vi que eu ia ter que fazer funcionar em Mac, em iPhone, e aí eu fui compilar e não compilou, daí eu comecei a escrever a versão, digamos, para Mac, e aí eu vi que as duas ficaram, tipo, idênticas, só mudava o nome dos tipos. Aí, não, peraí, aqui, né, vamos abstrair. Aí eu criei o protocolo e tal, então nunca é a mesma decisão do uso de generics, por exemplo, quando você está criando uma abstração. Eu nunca começo com generics, faço com o tipo que eu preciso, e aí quando eu vou precisar fazer a mesma coisa com outro tipo e os dois tipos têm alguma coisa em comum, tipo um protocolo ou qualquer outra coisa, não, aqui podia ser um generic que aí eu só preciso escrever uma vez. E é assim que você vai indo e vai abstraindo as coisas aos poucos, porque se você for querer tudo já começar da abstração para a solução de fato, você não sai do lugar. Pois é. Acho que, como eu falei, o bom senso ali é importante.
Tem a galera que pira no clean code, né? Que não pode fazer... meu Deus, eu tenho uma decisão aqui numa camada de view, tá errado. Então, eu compartilho bastante desse teu modo aí de pensar que é bom fazer o negócio funcionar, ver o resultado, tu começa a ver o padrão de problemas para resolver, daí faz a camada de abstração, porque daí tu já vai ter muito mais conhecimento também do problema, né? Porque às vezes tu já começa a fazer... Né, pelo menos comigo acontece isso de eu quero dar uma desperto, né? Já vou fazer a minha camada de abstração antes, quero fazer, não, vai ser assim, assim, assado, começa a usar, tá lindo, tá maravilhoso, daí, não, pô, mas podia ser um pouquinho melhor aqui, porque naquele caso tem isso, aquilo diferente, então, às vezes, não tem problema nenhum, ninguém vai, né, apontar pro teu código e ficar rindo se tiver camada de decisão numa view em relação a que framework usar ou que OS usar, porque realmente tem o bom senso, né? Tu vai usar ali na hora e pensar, não, eu só tenho esse modifier aqui, nessa parte do código, nessa view, por que eu vou criar toda uma camada de abstração só para quem está lendo o código não precisar saber que é diferente no Vision OS do que no iOS? Então, é bastante de né, tato ali com o código e não se preocupar com padrão de projeto só por padrão de projeto, né? Ele tem padrão de projeto existe para te ajudar, não para criar um empecilho ali que tu tem que fazer um checkbox assim. Ok, o código está clean, fiz a minha parte. Né? É uma ferramenta para te ajudar ali. Depende do incentivo que você tem, né? Se eu tivesse recebendo um salário e o meu trabalho fosse esse, eu tenho certeza que eu iria inventar abstrações fantásticas, porém... eu não recebo salário para isso e eu só recebo se eu, né, faço o ship lá do projeto. Pois então. Né, ship it. Então, no meu caso, eu não posso me dar o luxo de ficar muito tempo fazendo essas coisas. Eu faço quando vai ter um benefício, né, que foi nos casos que a gente falou aqui. Até teve um exemplo, inclusive lá no pull request que eu mandei lá do PyStats, que eu abstraí o lance do container background, do widget, que nesse caso é o que você falou de versões diferentes da mesma plataforma, porque você não consegue enfiar ali um if available iOS 17 no meio ali da sua view entre um modifier e outro, isso não funciona. Então, o que eu faço nesses casos, quando eu vou usar várias vezes a mesma coisa, eu vou lá e crio um modifier separado que faz o trabalho ali de integrar isso, e aí você pode usar esse modifier e no iOS 17 ele vai fazer o que tem que fazer e nos outros ele não faz nada, é um pass-through, né? Retorna a view como entrou. Pois é. Não, eu vi, ficou bem bacana mesmo. Por isso que até quando eu tava falando o nome da animação, eu falei o nome do negócio que tu criou, da tua abstração. Você percebeu o que eu falei? Porque eu olhei ali, eu lembro, era Numeric Content Transition e tal. Daí eu fui ver, não, na verdade isso aqui foi a abstração que o Ramo fez, o nome da animação tá lá dentro, que é o Numeric Text. Mas porque nesse caso, se fosse querer fazer o if available dentro da view, ia duplicar um monte de coisa dentro da view, ia ficar horroroso, ou ia ter que separar aquela view para outra view e tal, e aí ia quebrar a estrutura do código, então eu quis fazer uma cirurgia ali, né, o mínimo de alteração possível para fazer o que tinha que fazer. Inclusive, quem for ver o pull request vai reparar talvez que eu fiz algumas coisas relacionadas a previews também. Isso porque eu não tinha assistido ainda a session onde o carinha lá falou que dá para usar aquele preview novo, o hashtag preview, quando o seu deployment target é menos que iOS 17. Você pode botar um @available na frente do macro. Eu não sabia. E aí, por conta disso, eu tive que fazer umas maracutaias ali porque o preview que ele usa é o preview antigo, e aí o preview antigo não faz os esquemas do widget do iOS 17 para ter o container, e eu não sabia como fazer para ter lá o hashtag preview, sendo que o projeto suporta versões antigas, mas eu não sabia que dá só para botar o @available na frente. Pois é. Não, mas tem um comentário teu bonitinho explicando ali o workaround, então tá tudo bem. Isso está aqui porque eu não vi o vídeo da WWDC. Não, mas de novo eu recomendo aí quem
Quem quiser dar uma olhadinha, inclusive nisso que a gente comentou aqui de fazer uma abstração ou não de um modifier, tá ali no PR. Tá bem bacana de ver. Muito bom, acho que demos várias dicas aqui. Quem está agora começando a explorar o Vision OS, que eu acho que de novas plataformas é o que a galera vai estar explorando por esses tempos agora, mas vale aí para todo mundo que em algum momento vai precisar fazer ali o projeto rodar no Apple Watch, qualquer plataforma um pouco mais diferente ali que você acaba perdendo alguns recursos e tendo que usar o hashtag if. Então fica as dicas aqui, espero que tenham gostado. Como sempre, se tiver dúvidas, feedback, manda pra gente. Tem o link de feedback aí no finalzinho das notas do episódio. E para falar com você, Boom, como é que faz? Tô lá no boom@mastodon.online. Boa, agora sai de primeira sempre. Foi. Eu dei uma travada aqui, mas foi certo. Boa. E eu tô lá também no mastodon.social, @inside. Quero agradecer também o patrocinador, ExpressVPN. E a gente volta em breve. Abraço.